duas aplicações básicas antes de responder dois questionamentos. Primeiro, a nível de aplicação, a apostasia, isto é, o abandono da fé, o negar a Cristo, a rejeição ao Evangelho, é uma característica daqueles que escolheram conscientemente viver uma vida sem Deus. Como crentes, ao tomar conhecimento de pessoas desse tipo, isso deve despertar em nós dois comportamentos. Como é que um crente faz? Como é que um crente reage diante de um fato de uma pessoa que é um apóstata, negou a fé, se desviou a tal ponto que agora ele blasfema de Cristo? Isso deve nos trazer duas posturas. A primeira postura, temor e tremor. Porque poderia ser qualquer um de nós. Ninguém aqui nesta igreja tem fé suficiente para se permanecer de pé se Deus não nos sustentar. O grande pregador Jonathan Edwards, ao escrever a sua resolução de número 8, ele disse assim: todas as vezes que eu ver um homem ou uma mulher se desviar da fé, não irei julgá-lo, mas irei me portar com temor e tremor e dizer para mim mesmo que poderia ser eu no seu lugar, mas pela graça de Deus permaneço firme. Ou seja, quem nos sustenta é Deus. Não é a sua virtude, não é a sua capacidade. Nós somos capacitados. Nenhum crente é forte o suficiente para permanecer de pé, se Deus não lhe sustentar. Somos o bando de fracos, fortalecidos pela graça, por causa do Espírito Santo, que nos sustenta. Então, a nossa postura, ao ver alguém que abandonou a fé, é temor e tremor. Poderia ser eu e você. Segunda coisa que precisamos considerar, gratidão a Deus. Porque se estamos na igreja, é porque o Senhor está sustentando a minha e a sua vida. Você é sustentado pela graça. Segunda lição, o crente é caracterizado por um movimento diferente do apóstolo. O apóstolo, ele retrocede. Ele é como a mulher de Ló. Ele olha para trás e se torna uma estátua de sal. O crente não. É caracterizado pelo movimento de avançar, progredir, perseverar. Como um maratonista, você é chamado a seguir adiante, a superar os obstáculos no percurso e alcançar o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Você é um maratonista, meu irmão, e na sua frente existe uma pista de corrida com muitos obstáculos, mas aquele que te alistou é aquele que garante que você vai chegar até o final intacto. Mesmo machucado, mas sustentado pela graça, porque o nosso prêmio já está garantido. Aquele que começou a boa obra em nós, há de nos sustentar até o dia final. Você crê nisso? Você pode dizer: eu sou sustentado pela graça. Nós somos. Nós somos. E para finalizar este sermão, dois questionamentos. O primeiro: é possível o crente perder a salvação ou cair da graça de Deus? A resposta é um sonoro enfático: não. Não. O crente não perde a salvação. Você só perde o que conquistou. Como você não conquistou a salvação, mas foi Deus que conquistou por você e lhe concedeu, não há como perder aquilo que Deus nos garante. A nossa salvação é uma obra de Deus, realizada de modo perfeito e sem margem para erros. A vida que recebemos no novo nascimento é vida eterna, não é vida temporária. A obra de Cristo, ela é perfeita do início ao fim. Se dependesse exclusivamente de nós, se a nossa salvação dependesse exclusivamente das nossas forças, ninguém estaria dentro desta igreja agora. Ninguém. Nem mesmo eu. Às vezes eu fico pensando, quem seria eu sem Cristo? Eu disse para a Vanessa, eu acho que se eu não fosse pastor, eu seria um ateu chato. Me agarraria em qualquer filosofia barata e negaria o cristianismo com todas as minhas forças. Mas graças a Deus, pela graça, aquele que mudou a minha mente também conquistou o meu coração. Ele fez assim com você também. Pela graça de Deus. É graça. A salvação não é obra humana, ela é divina. A máxima, então, pastor, uma vez salvo, salvo para sempre, é bíblica? Sim, é bíblica. Porém, chegamos ao segundo questionamento. Isso significa que o crente pode fazer tudo o que ele quiser, mesmo vivendo em pecado, aprontando, e mesmo assim dizer que foi salvo uma vez, salvo para sempre? E a resposta é um enfático não. Jamais.
Aquele que te sustentou para a salvação é o mesmo que te sustentou para a santidade, te chamou para a santidade. Salvação não se perde, mas ela também não é motivo para viver aprontando. Veja, vamos ler 2 textos, nós vamos encerrar por aqui. Por gentileza, Efésios capítulo 1, verso 3 ao verso 6. Efésios 1, verso 3 ao verso 6. Diz assim, vou ler pausadamente, não se preocupe. Bendito seja Deus Pai. Ele está dizendo, Deus seja abençoado, o nome de Deus seja glorificado. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em... Paulo está dizendo, Deus do céu abençoa a mim e a você com coisas do céu. O Deus do céu nos abençoou com coisas do céu. Que coisas do céu são essas? Olha o que ele diz. Porque Deus nos escolheu nele quando? Antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano para a sua vida. Você não é obra do acaso. Você é obra divina. Por isso, você pode até se afastar, mas Cristo não vai desistir de você. Ele vai lhe trazer. Vai lhe trazer. Spurgeon, um pregador que eu gosto muito, dizia uma coisa interessante. Um porco, quando ele cai na lama, ele se esbanja, porque ele é um porco. Ele gosta de sujeira, ele gosta de lamaçal de pecado. O crente não é um porco, ele é uma ovelha. Por isso que quando ele cai na lama, logo ele se sacode e sai, e corre para os braços do bom pastor, que limpa ele e recomeça tudo de novo. Você não é um porco. Você é ovelha. A pessoa? Alguém pergunta, você aprendeu no culto que eu não sou um porco. Eu sou ovelha. E eu tenho um bom pastor que me sustenta do início ao fim. A glória a Deus, quem não é porco. Aquele que começou a obra em nós. Olha o que diz o texto. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Para quê, pastor, que Deus me escolheu? Para ser rico? Não. Não. Olha o que ele escolheu. Para ser próspero? Não sei, mas muito provavelmente não. Ele escolheu você para quê? Olha o que diz o texto. Para sermos santos e irrepreensíveis. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, da graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Deus te escolheu para ter uma vida de santidade irrepreensível e ser adotado como filho de Deus. Ou seja, foi Ele quem chamou você. Aquele que lhe chamou a lhe sustentar. Você tem que crer nisso. E o segundo texto, ainda em Efésios, capítulo 2, agora, verso 8 e 10. Diz assim, Efésios 2, 8 a 10. Pois vocês, os crentes, são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de você. É o quê? É dom de Deus, não por obras, para que você se glorie. Ah, eu sou salvo porque eu sou o bichão, eu sou o crentezão. Não, meu irmão. Você é salvo porque você era um miserável pecador e Deus foi ao teu encontro e te salvou. Nós somos salvos pela graça, para que ninguém se glorie. E para que Ele nos salvou pela graça? Olha o que diz o texto. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? O crente não é salvo por causa das boas obras. O crente é salvo para praticar as boas obras. Você foi salvo para fazer as boas obras. Por que essa pessoa é assim? Porque ele é crente. Por que ele faz isso? Porque ele é um servo de Deus. Por que essa mulher faz isso aqui faz coisas tão boas que nem essa? Porque é uma serva de Deus. Meu querido irmão, como diz o texto, as obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Então, eu repito, uma vez salvo, salvo para sempre? Sim. Isso quer dizer que eu posso viver no pecado? Não, porque você foi salvo para viver em santidade. Vá para casa certo de uma coisa: a certeza da nossa salvação não é uma justificativa para uma vida de pecado, mas uma garantia para cultivarmos a santidade, na certeza que seremos chamados por Jesus Cristo e estaremos com Ele para todo sempre. Você é um crente salvo e o inimigo não tem poder sobre sua vida. Quem é salvo, dá glória a Deus. Amém.